Neste momento, nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós. Ele preparou este momento para nós escutarmos a sua voz. E nós temos que dar crédito à palavra de Deus e ao mensageiro que se levanta aqui. Ele se preparou para esse momento, ele orou ao Senhor, ele leu a palavra, esperando que Deus falasse ao seu coração, para que ele chegasse aqui e trouxesse algo que nós precisamos ouvir. Então ouça com o coração aberto aquilo que o Senhor vai falar contigo. Essa liberdade com o nosso querido Eduardo, e Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Eu caminho da igreja também. Eu salvo a igreja com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Uma igreja é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, dá um frio no coração, não protegido, mas dá a oportunidade para a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram o seu livro, a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Nós vamos ver o versículo 32. E posteriormente, você deixa a Bíblia de vocês já preparada, mas curtir a palavra de Deus, aproveitar este momento, ouvindo a palavra, no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos à palavra de Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Meu filho está procurando ali. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos da mulher de Ló. Vou repetir de novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Os irmãos podem assentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, é interessante que essa mensagem desta noite, ela fala um pouquinho do assunto que o irmão Antônio falou. Isso não é coincidência. Isso é o Senhor nosso Deus, nos ajudando a ficar alerta. Na introdução desta mensagem, o tema diz assim, o tema é lembrai-vos de coisas, lembrai-vos de coisas. Este é o tema, lembrai-vos de coisas, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, na introdução, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor, nosso Deus, Ele, no texto desta noite e desta palavra, Ele vem preocupado com nós. Ele vem nos falando de algo de amor e nos alertando. E falando sobre a mulher de Ló, um personagem que talvez é bem conhecido, até mesmo porque as crianças cantam esse livro aqui, é uma história bastante divulgada. Mas a visão dessa noite é a preocupação do Senhor Jesus, que pela história Ele enviou 2 anjos àquela cidade, e para que avisasse a Ló que eles iam destruí-la. Mas sabemos que pela falta de atenção da mulher de Ló, pelo coração dela, e ainda ficou para trás, ela virou virou estado de saudade. Então, irmãos, nesta noite, no capítulo 19, onde nós vamos falar sobre
Porque a palavra de Deus diz: lembrai-vos da mulher de Deus. Então vamos lembrar. No capítulo 19, quem quiser acompanhar, pode acompanhar comigo. Vou ler alguns versículos para que nós completemos esta missão da palavra de Deus nesta noite. Diz assim no versículo 19, no capítulo 19, versículo 12. Vamos começar pelo 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Como disse na introdução, quem era aqueles dois homens? Eram aqueles enviados pelo Senhor para salvar o justo naquela cidade, a família. Interessante, irmãos, que nós somos batizados, servos do Senhor, acompanhamos a palavra de Deus que estamos fazendo, crendo no Senhor. Mas ali se tratava do justo Ló e da família. Ele fala aqui, no versículo ainda 12, teu genro e teus filhos, tuas filhas, e todos quantos nesta cidade, tira-os deste lugar. Olha que maravilha. Como é bom a gente servir o Senhor, como é bom a gente ser justo, porque nós temos o privilégio do Senhor de nos salvar, e Ele ainda queria salvar pessoas que, perante aqui a palavra, não eram chamadas de justo, simplesmente tinham uma ligação com aquele homem de Deus. Por isso que os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, aqueles que muitas vezes têm um fiel em sua casa, devem se espelhar nele, ter ele como um exemplo a ser seguido, porque através de um justo, muitos podem ser salvos. Só não pode demorar, o Senhor tem pressa. Versículo de número 13. Continuando. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado mediante a face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Glória a Deus. Aleluia. Não, isso lembra alguma coisa? Nos dias de hoje? Isso lembra alguma coisa? Nós vivemos um período semelhante àquele. Antes, no texto anterior a este versículo citado aqui, a esta mensagem que está passando, o Senhor está falando para a igreja do Senhor. Então nós estamos vivendo períodos que chamam a atenção do povo de Deus, Então aqui, no versículo 13, continuando a dizer, versículo 13, ouve-nos, glória a Deus, Senhor. Mas nós estamos aqui, diz outros anjos, para salvar a tua família. E ele continuou dizendo que iria destruir essa cidade. Ele não destruiria se tivesse um justo. Ele não destruiria. Não foi como Noé. Ele destruiu o mundo inteiro ali na cidade. Mas quando ele fechou a porta, acabou o tempo. Mas para que eles destruíssem Sodoma e Gomorra, aquele povo precisava sair, os anjos estavam ali com pressa. Tinha pressa, o Senhor tinha pressa. Então, irmãos, isso lembra muitos dias de hoje, aonde a igreja aqui representa na pessoa de Ló. A igreja hoje, Ló ali era a igreja. Muitos podem falar e clamar com dó daquele povo, mas Ló já vivia ali já há algum tempo, e ele era o justo. Eles tinham total liberdade para aprender com Ló, mas não, só se salvou a família de Ló. E hoje a igreja fala,
A igreja prega. E mesmo assim, muitas das vezes, os nossos filhos, os nossos amigos, ouvem falar do Senhor sobre a preocupação ao qual foi relatado aqui no início. O Senhor, lembra-te da mulher de Ló. Ele está mandando não lembrar. E aqui na palavra de Deus, há muitos lugares que ele fala sobre lembranças de outrora. Ele fala: lembra-te, jovem, do Criador, do seu Criador. Quantos jovens não tinha ali naquela cidade? E que pereceram? Não precisa ser assim agora. Não precisa ser assim, que o Senhor está tendo pressa. Está falando com Ló, pedindo para a família de Ló escapar daquele lugar. Saia deste lugar. Escapa, salva-te. É os dias de hoje. O Antônio começou a falar, o texto do povo do Rio Grande do Sul, não é coincidência aqui. Está conectado com aquilo que o Senhor vem falando. Aí muitos podem dizer: ah, é a natureza, o fenômeno da natureza, é o ninho, tudo isso. Mas de quem é tudo isso? Ele é dono de todas as coisas. Nós temos que prestar atenção nessas coisas no dia de hoje. Salve as tuas famílias, busque as tuas famílias, faça o que puder para salvá-las. No versículo 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E outra Bíblia fala, foram tidos como zombarias, né? Muitas vezes eu preguei com meus filhos, preguei com meus amigos. E uns falam: ah, não, eu estou muito louco, eu tenho que curtir a vida. Não, na igreja tira todo o nosso direito de fazer isso, fazer aquilo. Eu creio que Ló, ao falar com seus futuros genros, eles tinham a intenção de salvar aqueles rapazes, que de uma maneira ainda que indireta, eles estavam ligados a Ló, eram pretendentes, como eu falei anteriormente. Por isso que é bom a gente ser justo, por isso que é bom vocês serem justos e praticar o bem e ficar tentando salvar almas, que esse é o nosso objetivo. Mas o Senhor tem pressa e precisa que Ló saia rápido daquele lugar. Assim somos nós nos dias de hoje. Nós estamos aqui quartas-feiras, sábado, domingo, escola dominical, por 2 vezes no domingo na escola dominical, tudo. E estamos pregando, estamos falando da palavra de Deus. E muitas vezes o pastor fala: gente, vem na casa do Senhor para aprender da sua palavra, para que nós não venhamos, né, a desviar do caminho, conhecer a direção e não se perder, porque as oportunidades lá de fora são muitas. E nós precisamos ter ânimos para poder aprender da palavra de Deus, porque aqui Ló salvou a sua família, e só ele era justo. Eu amo minha família, vocês amam a sua família, e eu amo falar da palavra de Deus, eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu creio que vocês também. Então, lembrem da mulher de Ló. Jesus falou isso. Ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. E nós hoje em dia vivemos numa cidade como se fosse Sodoma e Gomorra. De Paraná, uma cidade que semelhante àquela cidade, não é diferente. Vocês podem questionar a mim, pensando: mas está exagerando. Exagerando? Aqui tem drogas na cidade, pessoas com problemas de vício. Aqui tem prostituição. Aqui as pessoas matam. Oh meu Deus, tem misericórdia. São muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Ainda pior, porque as nossas autoridades permitem e acham que está certo. Homens casando com homens, mulheres, casamentos. É muito mais
aos ouvidos, aos olhos, ao nariz do Senhor. É muita nojeira nos dias de hoje. Então, os tempos estão cada vez mais se achegando. O Senhor está voltando. O Senhor está falando para a tua igreja. Ele está falando para a tua igreja lembrar da mulher de Jó. Ele está falando porque nos ama. Ele quer que nós façamos essa observação muito suspeita. Versículo 15. Não dou conta de falar todos os versículos desta mensagem. Versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram o Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Como eu disse, tudo isso que aconteceu naquela cidade, hoje em dia ainda acontece bem pior. Por isso, irmãos, nós que estamos aqui, permanecemos aqui. Porque quando Jesus está falando sobre a mulher de Jó, um pouco antes, no texto anterior, ele está falando aos fariseus e aos discípulos, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que não sabiam quando Jesus ia voltar. Mas agora, nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, ele está pedindo para lembrar da mulher de Jó, porque vai ser como os dias de Noé, e também como Sodoma e Gomorra. Hoje ele está nos dando uma chance, e não temos o dia da manhã, não, nós temos agora, nós temos o hoje, esse momento. O amanhã não nos pertence. Então apressa-te, conserva-te, não desvia os teus pensamentos, teu foco, a direção, porque nós temos que olhar para Jesus Cristo, como o irmão Elias falou há pouco instante. Olhar e ver Jesus Cristo. E nós mesmos, por exemplo, olha o meu irmão Robson, eu tenho que ver Jesus Cristo nele. Então, olha para qualquer um dos irmãos, eu tenho que ver Jesus Cristo nele. E ter compaixão, e ter misericórdia para com ele, como aqui a palavra de Deus teve misericórdia, compaixão, com a família de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se aqueles homens que pegaram pelas mãos e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha só. Assim o tiraram para fora da cidade. Vamos, aqui está um pedacinho da igreja de Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos que aqui estamos são pessoas sinceras, pessoas justas, é o que eu gostaria que fosse, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, que nós somos justos, nós temos que lutar por essa condição, ser uma pessoa semelhante a Jó, que mesmo mediante aquela cidade, como é essa cidade, muito difícil, se manter na presença do Senhor. Aqueles anjos, emissários do Senhor nosso Deus, eles vieram cumprir uma missão. E assim, deixou desplegado para nós dizer, a palavra de Deus está dizendo que é uma palavra feita, eu sou apenas um canal de divulgação da palavra de Deus. A palavra está feita. Aqueles anjos vieram por intermédio do Senhor, enviados do Senhor para cumprir essa missão e salvar o justo Ló e a sua família. E assim sucedeu. Eu creio que Ló, mesmo ele sendo justo, o que acontece hoje muitas vezes, vamos para a igreja? Não, hoje não. Tem que fazer tal coisa, né? Ou talvez tem um objeto ali,
Eu gosto, o objeto ali, os anjos apressando. Vamos, eu tenho pressa. Eu acredito que está na hora de acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra, e os anjos tomou logo pelas mãos da família e saiu carregando depressa. A palavra de Deus para as nossas vidas é da mesma forma. O Senhor tem pressa. Ele não quer nenhum dos meus filhos, nem dos seus, nenhum desses que estão por aí, pelos bairros da vida. Ele não quer que nenhum se perca, porque todos são dele. Mas tem que estar enquadrado na tua palavra. Por isso, irmãos, nós temos que lutar pela nossa família. Independente do resultado, faz a tua parte. Como pai, como mãe, como amigo, para que a palavra do Senhor se cumpra, e quando Ele vier, nós não sejamos mais aqui nessa cidade. Para que a igreja de Cristo possa estar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Irmãos, eu sou muito isso. Isso é maravilhoso. Senhor, que é muito desejo do Espírito, muito triste. Falou isso há tanto tempo. E agora as coisas estão acontecendo. E eu vejo meus amigos, vejo acontecer que eles estão desapercebidos. Às vezes luta com a gente, por causa da tua palavra, e as coisas não acontecem, do nosso jeito a gente lamenta. Chora, porque aconteceu com o moleque nova. Vamos ao versículo 17. Glória a Deus. 10 minutos ainda. E aconteceu que, tirando-os lá fora, diz: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Não olhes para trás de ti. E não pares. E nem em toda essa campina escapa lá para o monte, para que não pereça. Irmãos, esse versículo aqui, não que eu mostrei contraditório a palavra de Deus, mas eu acredito que quando a mulher de Jó olhou para trás, não foi apenas uma piradinha assim para ver o que aconteceu. Eu imagino que ela tinha os seus vícios que não eram agradáveis ao Senhor. O seu coração estava nele. Porque a palavra de Deus diz que só tinha um justo. Ela deve ter parado, estacionado, enquanto eles estavam correndo. Ela não estava junto com a sua família, qual o Senhor queria salvar. O Senhor tem misericórdia. Ela virou estado de sal porque o coração dela tinha ficado lá. E por isso ela parou. E nós, nesta noite, temos que observar esse detalhe, porque muitas das vezes o crente, ele é convertido assim a Jesus, anda com Jesus, mas o inimigo das nossas almas, ele é astuto e sempre quer tirar aquilo que é de melhor em nossas vidas, que é Jesus Cristo. E às vezes somos convertidos, mas ainda amamos muito este mundo, porque na verdade Deus fez essa maravilha de mundo, tem muitas coisas maravilhosas para desfrutar. O nosso lar, a nossa casa, a nossa saúde, os nossos filhos, o nosso recurso financeiro, tudo. Há coisas boas, mas também há coisas ruins. Tira o Filho de Deus do teu caminho, tira o justo e faz com que de justo ele faça ser injusto. E essa observação que
nós devemos ter esse cuidado. E é por isso que o Senhor falou: lembrai da mulher de Ló. Ele não quer que você olhe para trás. Agora você é um servo do Senhor. O que passou, passou. Não olhe para trás. Larga tudo. Vem servir a Deus com coragem, com ânimo, com alegria. É tudo que nós temos. Porque aquilo que a mulher de Ló deixou para trás não era pertencente aos céus. Não é o nosso objetivo, os nossos bens. O problema da vida que nós temos aqui nessa terra, o mais importante é estar aqui, na casa do Senhor, o lugar melhor do mundo. Por incrível que pareça, as pessoas não gostam muito de mim, a maioria delas. Por quê? Porque amam o mundo. Mas nós não somos assim. O Senhor mandou nós lembrar. Nós teremos salvação, queremos vida eterna. Vamos para o último versículo. Ou seja, o penúltimo versículo, para poder finalizar. Vamos para o 26, aonde termina a passagem lá de Gênesis, né? Aonde o Senhor mandou nós lembrar. Aí diz a palavra de Deus, no capítulo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, irmãos, será que nós estamos observando essas coisas? O que está acontecendo em volta de nós? Repito, uma das coisas que o Senhor fala que aconteceria nos últimos tempos, o Montônio falou tudo dentro da igreja. Pessoas que não são voltadas para Deus, mas vira a sua mente a outras coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E era o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. E acontece nos dias de hoje, como eu falei, as nossas autoridades apoiando casais homossexuais, mulher com mulher. Até drogas que acabam com as nossas famílias. Está bem difícil, irmãos. Então, irmãos, o irmão, a irmã, o crente, o fiel, o justo, ele almeja os céus. Ele não está pegado em coisas materiais. Ele almeja os céus. Neste momento, eu vou ler aqui um versículo que está no livro de Filipenses, aonde Paulo diz assim. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficou e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz isso. Estamos o que ficou para trás. Olhamos para frente. Prossiga o alvo de Jesus Cristo. Tem uma alegria. Glória a Deus. Deixei o versículo reservado para nós complementar a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Está em 2 Pedro, no capítulo 7 e 8. Diz assim, em 2 Pedro, no versículo 7: Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha só, irmãos, Ló, o justo, ele orava a Deus. Ele era justo, mas ele era pressionado, como nós também estamos nos dias de hoje. Quantas oportunidades que o mundo nos oferece para que nós ficamos assim enfadados.
Você corre para Cristo, mas tem alguma coisa te impedindo. No versículo 8: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias Saulo, justo, vendo ouvindo sobre as suas obras injustas. Irmãos, é como disse antes, o justo, ele tem pressa. Assim como Deus enviou os emissários, aqueles anjos, porque eles estavam com pressa para tirar essa injustiça. O Senhor agora também. Jesus Cristo enviou essa mensagem para nós, escreveu essa mensagem para nós, porque Ele tem pressa. Jesus está voltando. Eu quero que lembrar do que aconteceu comigo. Isso acontece, irmãos. É uma história real. Aconteceu comigo. Eu estava num determinado trabalho e eu não estava, só estava ali meio que sapiando, né? Mas um rapaz, amigo meu. E aí, isso já tem mais de ano. E aí tinha 2 candidatos, não vou citar o nome. Ele apoiava um e eu apoiava o outro. A conversa estava agradável, tudo bem. Mas aí, quando chegou um determinado momento, ficou um pouco meio recalorado. Aí eu, para não perder o amigo e conservar a amizade, eu falei para ele: olha, vamos deixar para que o Senhor resolva isso. Ele coloca reis e tira reis. Ele põe quem ele quiser. Ele tira quem ele quiser. Mas sobre o que nós estamos falando nessa noite, o crente, ele almeja os céus. Quando eu falei para ele que eu esperava que um dia, e assim eu disse para ele, eu espero que o Senhor venha e acabe com toda essa fadiga. Eu falei para ele. Ele falou para mim, surpreendentemente eu fiquei. Falou: não, irmão, Jesus pode vir agora, não. Eu tenho muita coisa para mim fazer ainda. Olha só, irmãos. Um crente não pode pensar assim. O crente tem que pensar nos céus. Se o Senhor dissesse para mim, dizendo que viria agora, eu ia estar muito alegre. Eu não ia ficar pegado no mundo, não, irmãos. O crente tem que pensar nas coisas dos céus. Enquanto nós não temos essa oportunidade de subir agora, porque o Senhor falou que Ele não sabe nem o dia nem a hora, que Ele vai ser muito rápido, Ele vai arrebatar a igreja. Então nós fiquemos apercebidos, não pensemos nas coisas do mundo, nos nossos bens, no nosso dinheiro, em tudo aquilo que o coração da gente pode ficar. Amém, irmãos? Essa é a mensagem dessa noite. Que o Senhor seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Palavra bem explicada, né, irmãos? Não se apega com o mundo para não ficar perdido no mundo, né? Este homem aqui conhecia o Senhor, mas teve que ser arrastado para fora. E assim vai ser com muitos. Mas o Senhor não vai pegar pela mão, não. A palavra já está definindo. Escolhe o caminho que quer andar. Escolhe estar com o Senhor. Quem não escolher estar com o Senhor vai ficar bem claro dessa maneira. O amor de Deus foi tão grande que eles arrastaram ele para fora. Vem, você não está vendo que vai se acabar? E nós estamos vendo isso, o mundo vai se acabar, está próximo. A volta de Cristo é como uma mulher sentindo dores de parto, prestes a dar a luz. Nos preparamos para encontrar com o Senhor. Oramos a Deus em nome de Jesus. Pai bendito, Criador do céu e da terra, estamos diante da Tua presença nesta hora, para agradecer ao Senhor por mais esse dia, esse momento especial na Tua presença, Pai. Te agradecemos pelos testemunhos desta noite e os hinos que foram cantados, meu Deus. Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração,
porque o Senhor é bom, ó Pai, e a Ti foi oferecido esses louvores nessa noite. Te agradecemos pela Tua palavra nessa noite, Pai, que nós não viemos olhar para trás, mas que nós podemos ter uma direção na nossa vida, Pai, e nós podemos ter certeza de onde queremos chegar, Jesus. Pai bendito, abençoa Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos que nos visitam nesta noite, abençoa cada pessoa que entrou por essas portas para o Teu nome glorificar, para o Teu nome exaltar. Continua nos abençoando, Jesus, falando conosco, nos dando vitória, nos dando graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos, Pai, leva-nos em paz. Ainda quero pedir ao Senhor, vai ao encontro daqueles irmãos que não vieram na Tua casa, às vezes estão doentes, estão sofrendo, passando por momentos difíceis. Socorre Teus filhos, Pai. Olha para a Tua igreja, para os Seus filhos nessa hora. E peço ao Senhor, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, estamos feridos, e nos dê a Tua graça nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O santo nome de Deus seja louvado. Que culto maravilhoso, né, irmão? O Espírito Santo esteve presente, se importa. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, o casal para nos visitar. Que o Senhor abençoe também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à mão da comunhão para o encerramento desse culto. Ensinamos este culto de adoração ao nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo, em nosso coração, para sempre Deus seja louvado. Amém.